E o que se faz com aquele Maranhão? Que tipo de político é esse? O cara é uma nulidade. Dá nota 1 para ele é muito. Na faculdade de Direito, a gurizada lá chama o jus experiente, que é o direito de espernear, né? Então esse pessoal está esperneando aí para tudo que é lado, mas é uma coisa ridícula. No país do futebol, que as pessoas, as regras básicas do jogo, do futebol, todo mundo respeita, não é? Não querem respeitar as regras constitucionais que estabelecem um processo contra todos os presidentes que foram eleitos. Claro, eu sempre fui presidencialista, mas já estou preferindo, com uma reforma política antecipada, nós poderíamos imigrar exatamente para o parlamentarismo, que seria um regime que não teria esse parto medonho, né? E essa gritaria, esse vagido, né? Esse escândalo. Que o senhor explicasse da maneira mais didática possível, mais sucinta, a diferença entre presidencialismo e o parlamentarismo, bem sucinto para a pessoa entender de maneira bem didática e fácil. Pode? Pode. O presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Ele cumula as duas coisas. Foi uma modificação da monarquia ou da realeza, né? Então, só que relativizou isso no espaço, porque o monarca é hereditário, não é? E não é eletivo, ele faz parte de uma cepa, não é, que herda o título, e o presidente é eleito. A diferença entre o parlamentarismo é que nós temos o parlamentarismo como sistema de governo que se coaduna, se adapta tanto com a monarquia como com a república. Então, nós temos um chefe de Estado, que na república é o presidente, ou na monarquia é o monarca, o rei ou a rainha, não é? E o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. No parlamentarismo. No parlamentarismo. O primeiro-ministro é eleito de forma indireta pelo parlamento. Se ele perder a sustentação política, seja por uma política econômica equivocada, seja por algum tipo de escândalo, há um processo de desconfiança, de voto de desconfiança, e ele perde o seu cargo. Sim, ele é eleito, no caso, pelo Congresso. Aqui no que chama Congresso, aqui que é bicameral, é a Câmara dos Deputados, que representa o povo soberano, e o Senado, que representa a federação no Brasil. Os dois é que elegem ou um? Os dois. Os dois? No parlamento inglês são os dois, né? Tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Tá, e como é que faz? Primeiro a Câmara dos Comuns é que somos os votos, como é que faz daí? Tem formas alternativas, sim. Sabe? Aí é questão de fazer o regulamento. São várias constituições, né? E cada um tem um tipo de... Conforme ou se o país é unitário, ou se é um país composto, vamos dizer, um país que nem federativo, né? Que nem o nosso, que tem vários estados que compõem a federação. Mas é escolhido, no caso, no Congresso. É o Congresso, tá. O Congresso. E outro detalhe importante, para a pessoa saber bem, eu acho que está bem didático, né? E o presidente é escolhido de forma direta? Não, aqui na Revolução de 64, no golpe Não, de 64, eu estou falando sobre o parlamentarismo todo. No parlamentarismo, não, é eleito diretamente pelo povo. Tem eleição para eleger o presidente. E o povo pega e comparece nas urnas. Só que o presidente ele é a figura decorativa. Não, ele preside, ele pode dissolver o parlamento, no caso. Ele pode dissolver? Pode dissolver, porque o primeiro-ministro diz assim, não, a minha política está correta e o povo está gostando da minha política, é exatamente esse parlamento que está fora não está combinando, entende, com o que a opinião pública, né? Uhum. E aí faz a dissolução do parlamento e vem o novo parlamento, o presidente. Tem todo esse poder. Mas tudo depende das alternativas constitucionais, né? A Constituição inglesa é uma Constituição não escrita, então é uma Constituição consuetudinária, por costume, tem uma série de documentos que compõem, né? E já a Constituição francesa tem outra estrutura. Aqui no Brasil nós tivemos parlamentarismo, mas foi um parlamentarismo em 61, né, com a emenda, se não me fala, número 4, né, a emenda número 4 de 61, o Executivo tinha uma ingerência muito grande, sabe? E como existe uma atomização partidária, muitos partidos, isso torna instável, como o regime se tornou instável na Itália. O parlamentarismo seria melhor aqui? É um regime de coligação também. O senhor acha melhor?
Eu acho melhor para não se ter esse parto, sabe? Quando as pessoas começam a dizer que é golpe. Isso é o José Experiente.